Louvado seja Deus, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24, versículo 29. Mateus 24, versículo 29. Mateus 24, versos 29, nós vamos fazer a leitura até o versículo 35. Nós estamos aprendendo com o Senhor acerca do sermão profético de Jesus, aprendendo um pouco sobre aquilo que ele falou no sermão escatológico de Jesus, sobre o fim dos tempos. E é bom, irmão, que nós tenhamos o coração aquecido por essas palavras. Também a igreja de Jesus precisa entender como será o fim de todas as coisas, como será antes da vinda do Filho do Homem. Nós, como igreja, precisamos, queridos, saber de todas essas coisas. E eu acredito que é um tempo que Deus tem permitido de nós aquecermos o nosso coração de verdade com as palavras de Jesus. Mateus 24, versículo 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e a potência do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Pega a sua palavra, coloque em direção ao seu coração assim. Vamos fazer uma oração, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, pelo teu evangelho. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado nesses dias acerca de como será, como nós devemos nos portar, como o nosso coração precisa estar para podermos aguardar a sua vinda. Meu Deus, muito obrigado pelo teu evangelho. Ministra no nosso coração nessa noite tudo aquilo que somente o Senhor tem para nós. Meu Deus, fale conosco de uma forma especial, fale conosco de uma forma poderosa, fale conosco, meu Pai, meu Deus, que nós possamos sair daqui nessa noite com uma certeza plena de que mais uma vez o Senhor transformou a nossa vida, mais uma vez o Senhor aqueceu nossos corações. Meu Deus, que nós possamos, ó Pai, continuar olhando e gastando a nossa vida com o Senhor, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Amém. Irmãos, pode se sentar? Queridos, como eu falei, nós estamos dentro do sermão profético de Jesus. Essa é a terceira pregação de uma série, obviamente, de pregações que iniciou-se semana retrasada, onde nós falamos sobre o sermão profético de Jesus, obviamente, o princípio das dores. Semana passada nós falamos sobre a grande tribulação, e hoje eu quero falar, irmãos, sobre a vinda de Jesus, ou a parousia de Jesus. Jesus Cristo, ele fala, abertamente, ele fala abertamente com os discípulos
acerca disso. A Bíblia fala que eles estavam no templo. Mateus capítulo 24 vai começar dizendo isso. Eles estavam dentro do templo e os discípulos chamou a atenção de Jesus para a estrutura do templo. Eles observavam, o versículo 1 do capítulo 24 vai dizer isso. Eles observavam a estrutura do templo e obviamente que eles estavam admirando a estrutura do templo. E Jesus Cristo, ele disse para aqueles discípulos assim: olha, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. E quando eles já não estavam mais no templo, mas sim no Monte das Oliveiras, a Bíblia fala que eles assentaram-se e Jesus Cristo, e mais uma vez, os discípulos fizeram uma pergunta: quando que essas coisas, ou seja, quando que o templo seria derribado? Quando e qual sinal será a sua vinda? E quando será o fim de todas as coisas? Então os discípulos fizeram uma pergunta tripla, ou seja, quando será que o templo será derribado? Quando acontecerá os sinais da sua vinda? E quando será o final de todas essas coisas? Mas irmãos, antes de falar sobre a vinda de Jesus, nós precisamos também entender um pouco sobre duas perguntas. Primeiro, quem vai voltar? Jesus. E quem é Jesus para nós? Porque seria muito vago se nós fôssemos direto para dizer que Jesus Cristo vai voltar, se antes nós observarmos o que a história mostra, o que a Bíblia fala, para que pudesse culminar com o retorno de Jesus. Então, a Bíblia vai dizer que Ele vai voltar. Beleza, nós acreditamos isso. Nós acreditamos piamente como igreja do próprio Senhor Jesus que Ele vai voltar. Mas quem é Jesus para nós? Como Jesus Cristo se apresentou e como Ele tem se apresentado biblicamente falando. E é bom nós entendermos isso, irmãos, obviamente à luz das Escrituras, porque se eu for perguntar para você hoje quem é Jesus para você, cada um, de acordo com a sua experiência, de acordo, obviamente, com aquilo que Ele tem se revelado na sua vida, você vai dizer uma palavra. Lógico que todas essas palavras, unidamente, vai se complementar. Mas vamos pegar o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e 8, que está exatamente dentro desse contexto que nós estamos trazendo, que é a vinda do Filho do Homem, ou a parousia de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 ao 8. Vamos lá. Olha como ele se apresenta para João. Ele diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Que as palavras de João acerca de Jesus. Mas olha, na minha Bíblia tem vermelho, olha o que Jesus Cristo fala: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele se apresenta para João. Antes disso, João fala: ele há de vir nas nuvens. Porque, obviamente, eu falei na semana passada, os discípulos estavam olhando para os céus. Atos capítulo 1, olhando para os céus, dois varões se aparelhou a eles e falou: dois anjos se aparelhou a eles e falou: por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo indo para os céus, ele há de vir para os céus da mesma forma que vocês viram ele ir. Agora aqui o apóstolo João está dizendo: olha, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Nota-se que essa mesma expressão está lá dentro do texto que nós lemos. Todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Jesus vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. É tão interessante, irmãos, que quando nós pegamos
texto, ele dizendo: o que é, o que era, o que há de vir. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo está dizendo que ele sempre existiu. E João, no capítulo 1, vai dizer: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse versículo, dentro da minha Bíblia em ordem escatológica, é um dos primeiros versículos. Ele aparece como um dos primeiros versículos, porque ele fala de um eterno passado, aonde Jesus Cristo sempre esteve. Não, ele não estava, ele sempre esteve lá. Então, a Bíblia está dizendo, João está dizendo que Jesus Cristo, ele há de vir, e ele sempre existiu. Ele não foi criado, ele sempre existiu. Guarde isso na sua mente. E quando nós pegamos, irmãos, do ponto de vista humano, quando nós olhamos para a Bíblia, na antropologia bíblica, nós vamos entender que nós fomos criados por Deus. E como nós fomos criados por Deus, antes Deus criou todas as coisas. Agora, irmãos, pensa comigo, imagina comigo, o que a Bíblia está dizendo? Que Deus criou todas as coisas, e quando Deus ele foi para fazer o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Jesus estava lá na criação do homem. Façamos, no plural, o homem, a nossa, no plural, imagem e a nossa semelhança. Agora, quando nós olhamos também para a narrativa bíblica, a Bíblia fala que o homem pecou, porque ele desobedeceu a voz de Deus, porque ele escolheu, sabe, queridos, viver aquilo que Satanás havia lhe oferecido, ou seja, ele comeu da árvore que não era para ele comer. Deus havia falado: olha, de todas as outras árvores você pode comer, mas dessa aqui você não coma. E o homem comeu, e ele se afastou de Deus. Mas a Bíblia fala, irmãos, em Gênesis, que o homem, ao comer, ele descobriu que ele estava nu. Eu estou aqui apenas contextualizando para você entender. Nós vamos chegar nesse ponto aqui. Ele descobriu que estava nu, e o homem tentou cobrir a sua nudez com folhas de figueira. Está lá em Gênesis. Mas a Bíblia fala que Deus, após trazer a punição que o homem iria viver, Deus ele faz para o homem uma roupa de túnicas de peles de animais. Aqui por si só aponta para algo que nós precisamos guardar no nosso coração também, que vai aquecer o nosso coração, de que nós, por nós mesmos, não conseguimos cobrir a nossa nudez, os nossos pecados. Desde lá de Gênesis, Deus já estava mostrando que aquele que é inocente deveria cobrir aquele que é pecador. Por isso Deus, ele sacrifica um animal inocente para cobrir a nudez do homem pecador. Isso estava apontando para Jesus, que lá na frente ele veio e morreu no meu e no seu lugar. Mas ao longo do tempo, ao longo, irmãos, da história bíblica, todas as narrativas bíblicas vai apontar para Jesus. Tudo, você precisa ler o Velho Testamento entendendo que tudo aquilo ali está apontando para algo maior. Hebreus vai dizer que as coisas passadas é a sombra das coisas futuras. Então, quando nós lemos a Bíblia com o entendimento de que todas essas coisas, o tabernáculo de Moisés apontava para Jesus, os utensílios apontavam para Jesus, todas as coisas ali apontavam para Jesus. Sabe, queridos, agora aqui nós precisamos entender que na dispensação do tempo, Jesus Cristo veio, se encarnou, teve uma passagem aqui. Sabe, queridos, durante 30 anos ele teve uma vida, vamos dizer assim, comum, mas depois de 30 anos ele começou o seu ministério público. E a Bíblia fala que quando ele ouviu dizer que o seu primo João Batista estava preso, Mateus capítulo 4, vai dizer que ele foi para as partes baixas e começou a dizer, a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E o reino dos céus, ele só vem com o rei, nesse caso Jesus, ele não veio, irmãos, como o ser humano, como o povo de Israel aguardava. Ele veio totalmente diferente daquilo que era a expectativa
Eles esperavam que viria um rei que libertasse, obviamente, eles do jugo opressor de Roma, sobretudo da carga tributária que Roma exercia sobre eles. Mas veja bem, eles aguardavam que esse rei viria com uma espada, montado num cavalo muito bonito, para lutar contra Roma e tirar o povo de Israel, os judeus, dessa carga pesada que eles tinham e viviam naquele contexto. Mas Jesus veio diferente, humilde, andando com publicanos e pecadores, chamou homens simples para estar do lado dele, a maioria pescadores, quando não publicanos, pessoas que a sociedade não queria estar perto, mas Jesus Cristo fez questão de trazer para perto dele. Sabe, querido, Jesus Cristo curou muitas pessoas. O último versículo do livro de João vai dizer que não cabia em livro, não cabe em livros, se nós fôssemos escrever tudo aquilo que, todos os milagres que Jesus Cristo fez, não caberia. Às vezes eu fico pensando, deixa eu abrir um parênteses, uns pensamentos meus, quantas mulheres como a do fluxo de sangue que pode ter sido curada, pelo simples fato, que não é simples nada, de ter tocado em Jesus. Ou quantas pessoas que passando perto dele recebeu um milagre que às vezes, irmãos, nós nem sabemos, porque a Bíblia fala em Atos que as pessoas eram colocadas na beira da rua para que a sombra dos apóstolos passasse e curasse as pessoas enfermas. Imagine Jesus quando estava passando perto das multidões. Imagine Jesus quando estava passando por aquelas ruas estreitas ali de Jerusalém. Agora, a Bíblia está dizendo que ele veio, mas ele também cumpriu com o propósito que o Pai havia determinado, ou seja, ele morreu no meu e no seu lugar. Ele subiu no madeiro, e Paulo vai dizer aos Gálatas que maldito é aquele que morre ou que morria no madeiro. Agora nós precisamos entender que ele também ressuscitou no terceiro dia. Ele morreu, ele ressuscitou, mas havia uma promessa de que ele, e essa promessa é para nós até o dia de hoje, de que ele voltaria para buscar os seus escolhidos. João capítulo 14, versículo 1 em diante, não se turbe o vosso coração. Ele fez essa promessa para os discípulos. Quando ele disse para os discípulos: olha, eu vou ser tirado do meio de vocês, eu não vou estar aqui mais perto de vocês, daqui a pouco eu vou enviar o Consolador, mas eu vou ser tirado daqui, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, seja morto. E ao ver, obviamente, que os discípulos estavam tristes, Jesus Cristo vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, porque eu vou preparar um lugar, e quando eu virei, vos levarei para mim mesmo. Essa é uma promessa que ele faz. Agora, nós precisamos entender, irmãos, que ele vai voltar, e essa certeza precisa estar todos os dias no nosso coração. Sabe, irmãos, se não for hoje, se não for amanhã, se não for daqui a um ano, todos os dias da nossa vida, nós precisamos viver de uma forma em que aponta para o retorno de Jesus. Eu, ao ler o livro de Atos, eu cheguei à conclusão que a igreja de Atos, dos apóstolos, eles viviam de uma forma espetacular, exatamente pelo fato deles carregarem essa certeza no coração. Irmãos, se nós como igreja guardarmos essa certeza no nosso coração, isso vai mudar toda a nossa história. Isso vai mudar toda a nossa vida. Se nós vivemos uma vida que aponta para o retorno de Jesus, irmãos, a nossa vida será diferente. Porque aquele que espera o retorno de Jesus, ele se prepara para aquilo. Aquele que aguarda a volta de Jesus não vive de qualquer maneira. Ele vive de
uma forma em que as Escrituras querem que nós vivamos. Agora, sim, no versículo 29, nós vamos entender um pouco do que Jesus Cristo estava dizendo. Mateus 24, 29, ele vai dizer assim, ó, dando continuidade ao sermão profético de Jesus. O versículo vai dizer: logo depois da aflição daqueles dias. Se semana passada nós estávamos aqui e falamos da grande tribulação, obviamente que quando Jesus Cristo está dizendo aqui, e logo depois da aflição daqueles dias, ele está dizendo que logo depois da grande tribulação. E ele vai dizer: o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Percebe-se que ao longo do texto, ao longo do sermão profético, Jesus vai construindo e respondendo à tríplice pergunta que os discípulos fizeram para ele: quando que essas coisas acontecerão? Quando serão os sinais da sua vida? E quando será o fim de todas as coisas? E aqui no texto ele está respondendo: quando será a sua vida? Olha o que ele diz, irmãos. E logo depois das aflições daquele dia, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Aqui é o que a Bíblia chama, em toda a Bíblia chama de grande e terrível dia do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 31. Abra sua Bíblia comigo. Joel 2, 31. Olha o que Joel vai dizer: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Vamos lá, irmãos. Último livro antes de Mateus. Malaquias 4, 5. Diz assim: olha, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Por que a Bíblia trata ele como dia grande e terrível, irmãos? Grande por quê? Porque para nós será um dia grandioso. Para nós que somos salvos, será um dia esplendoroso, um dia grandioso. Ou seja, se nós aguardamos a volta de Jesus, nós podemos dizer que aquele dia será um dia grandioso na nossa vida. Mas a Bíblia também fala que será um dia terrível. E um dia terrível é exatamente para os ímpios o que será a condenação e juízo. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Para aqueles que não entregaram a sua vida e não acreditaram na sua vida, será um dia terrível. Olha o que Jesus Cristo fala que acontecerá naquele dia. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Grande e terrível dia. Esse é o dia que nós precisamos aguardar. No versículo 30, ele vai dizer assim: olha, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Olha o que ele está dizendo: todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui está claro no texto que a volta de Jesus será visível. As pessoas se lamentarão, mas elas também verão a vinda do Filho do Homem. Mas aqui, irmãos, Jesus Cristo está dizendo que haverá no céu um sinal. E óbvio que nós não conseguimos dizer que sinal é esse. Por quê? Porque ele não deixa no texto. Muitas pessoas abrem conjecturas para dizer algumas coisas prováveis. Por exemplo, há pessoas que acreditam que é o mesmo sinal que Constantino, antes de ir para a guerra, viu no céu, que é uma cruz. Outros afirmam que o sinal é exatamente a glória de Deus, ou até mesmo
nessa linha, de que é uma bandeira muito grande, juntamente com o clamor, juntamente com o som das trombetas. Agora, irmãos, nós não sabemos qual o sinal é, mas uma coisa nós podemos afirmar, de que Jesus Cristo vai voltar e que todo olho verá nos céus. Essa é uma verdade que carrega esse texto. Todo olho verá e todas as tribos lamentarão por causa disso. Agora, nós precisamos entender, irmãos, que todas as tribos se lamentarão, mas no final do texto vai dizer que ele virá com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Irmãos, quando eu olho para esse texto, isso aquece o meu coração, porque nunca houve, nunca haverá algo tão lindo, tão maravilhoso como esse dia. Esse será um dia grande e terrível, mas será, irmãos, um dia maravilhoso para nós. A Bíblia fala, João vai dizer que assim como ele é, um dia nós o veremos. Agora, Daniel capítulo 7, versículo 13 vai dizer, volta um pouquinho, Daniel 7, 13, vai dizer assim, olha, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao Senhor de dias, e fizeram chegar até ele. Daniel também teve essa visão. Daniel 7:13. 2 Coríntios 12. Aliás, desculpa, vamos ler primeiro Zacarias 12. Ainda no Velho Testamento primeiro. Zacarias 12. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e orarão para mim. A quem transpassaram e o plantearão, como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto de Jerusalém, como o pranto de Haddad Rimon no vale de Megiddo, e a terra pranteará, cada linhagem à parte, a linhagem da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. Aqui Zacarias está dizendo a mesma coisa acerca de Jesus, que muitos naqueles dias lamentarão ao verem Jesus vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Agora, a Bíblia está dizendo no versículo 31, quantos que estão entendendo, diga bem. Versículo 31 está dizendo assim: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Aqui ele está dizendo que os seus anjos ajuntarão os seus escolhidos. Mateus 13:41 vai dizer: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalos e os que cometem iniquidade, e lançarão na fornalha do fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Aleluia! Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. 1 Coríntios, agora sim, 1 Coríntios capítulo 15, versos 52. No momento, no abrir e fechar os olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Percebe-se, irmãos? Deixa eu abrir aqui uma fala muito interessante. Percebe-se que Paulo associa o abrir e fechar dos olhos com o ser transformado. Então, nós receberemos um corpo incorruptível no abrir e fechar dos olhos. Aqui ele está dizendo, olha, no momento do abrir e fechar dos olhos, ante a última a trombeta soará, e os mortos resultarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas pegam esse texto e afirmam que o arrebatamento será no abrir e fechar dos olhos. Jesus Cristo não está dizendo isso. Jesus Cristo disse que os seus anjos ajuntarão os seus escolhidos nos céus, juntamente com Deus. Aqui está dizendo, o texto está dizendo que nós seremos transformados no abrir e no fechar dos olhos. Agora, nós precisamos, irmãos, olhar para tudo isso e desejar estar lá naquele dia. Não adianta nós estarmos aqui, ouvirmos todas essas pregações, ouvirmos todas essas palavras, se a partir de hoje, porque o que ficou para trás, ficou para trás, se a partir de hoje eu não me posicionar. Nós não nos posicionarmos como uma igreja que diz juntamente com o Espírito, porque Apocalipse, no final de Apocalipse, ele dizer: o Espírito e a noiva diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se nós não sairmos aqui hoje e vivemos dessa forma, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque, irmãos, nós não seremos pegos de surpresa se nós aguardarmos Ele, se nós esperarmos a vinda do Filho do Homem, se nós vivemos de uma forma que aponta para isso. O mundo pode até ser pego de surpresa, os seus escolhidos não. Nós não sabemos o dia nem a hora. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Nós não sabemos o dia nem a hora. Se você ouvir alguém dizendo assim, será amanhã, como já houve na história, muitos que disseram, será amanhã, será em tal data, esquece. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós podemos saber os sinais. Ele deixou para nós os sinais. Ele deixou para nós, sabe o que ele diz escrito? Nós vamos ver aqui, olha, no versículo 32, olha o que ele vai dizer. 24, 32. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Eu estava estudando um pouquinho sobre isso, irmãos. É muito interessante porque a figueira, quando está no período do inverno, ela seca totalmente. E ao secar, uma das coisas que é explicada por causa disso é que a seiva para de circular sobre os seus galhos, sobre toda a água. E é tão interessante que quando vai se achegando o tempo do verão, a seiva volta a circular na figueira. E os galhos começam, que outrora estava seco, rígido, ele começa a ficar flexível. Logo, alguns brotos começam a aparecer, as folhas começam a aparecer e logo, obviamente, logo depois volta a dar fruto àquela árvore. Por isso Jesus está dizendo: olha, aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ou seja, o período de sequidão, nós podemos associar aqui, o período de sequidão, o período que nós, como igreja, vamos passar, período da grande tribulação. Às vezes nós podemos olhar e falar assim: olha, talvez até hoje nós podemos dizer: aonde está a vida? Aonde está? Sabe, queridos, porque a dificuldade é grande, as lutas
provações são grandes, mas olha o que Jesus Cristo está dizendo: a vida não foi embora, ela está lá. De repente, ela volta a fluir de dentro da figueira, e os brotos vão começar a aparecer, as folhas vão voltar a aparecer, e os frutos vão aparecer e serão visíveis. Olha o que Jesus Cristo está ensinando: olhai, aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam termos e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Se todas essas coisas aconteceram, irmãos, nós precisamos olhar e dizer: está próxima a nossa redenção. Lucas 21, 28, 29. Olha o que a Bíblia está dizendo. Lucas 21, versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para cima. Olhar para onde, irmãos? Olhar para onde, irmãos? Olhar para cima. Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, não fique triste. Jesus está dizendo: não se preocupe. Jesus está dizendo: quando essas coisas começarem a acontecer, não fique amargurado, não fique decepcionado, não fique triste. Sabe o que nós precisamos fazer? Erga a sua cabeça e glorifique ao Pai, porque está próximo a vossa redenção. A Bíblia vai dizer: convém que esse corpo corruptível se converta em um corpo incorruptível. Então será naquele dia dito: a morte foi tragada pela vitória. Nós vamos viver, irmãos, um corpo incorruptível diante dele. Quando nós pensarmos que tudo acabou, Jesus vai voltar e nos levar para morar com ele. Porque é assim, a figueira seca, as pessoas olham, as pessoas olhavam e diziam: acabou para aquela figueira, acabou para ela, não vai dar mais fruto, não tem mais chance, ela secou. Mas é o inverno, o verão vai chegar. Salmo 35: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Entende isso, irmãos? Na vida do cristão é assim. Olha, na nossa vida diária também é assim. As nossas lutas também é assim. Sempre aponta para algo maior. Às vezes nós passamos por coisas difíceis hoje. Eu sempre falo isso com algumas pessoas, mas nada melhor do que um novo amanhecer. Nada melhor do que um dia de amanhã, porque hoje está difícil, amanhã tudo pode mudar. Sabe, queridos? E é tempo de, no outro dia pela manhã, nós acordarmos pela misericórdia, Lamentações 3:21, pela misericórdia do Senhor, e aprove Ele dizer: obrigado, Jesus, porque a prova do dia de ontem passou, o novo dia chegou, e tudo isso aponta para o novo dia que há de chegar, o dia grande e terrível do Senhor, o dia que Ele vai voltar para buscar a sua noiva, e nós viveremos com Ele eternamente. Por isso que todas as provas que passamos, todas as lutas, por isso que Paulo vai dizer que nada se pode comparar com a glória em que nós há de ser revelado. Por isso ele vai dizer, irmãos, não se pode comparar tudo aquilo que passamos, todas as lutas, ainda que chegará um dia que nós viveremos e passaremos pela, se assim Deus o permitir, passaremos pela grande tribulação. Irmãos, vamos lá, é tempo de nós levantarmos a nossa cabeça e saber: a nossa redenção se aproxima. Um dia em que nós viveremos com Ele eternamente se aproxima. Amém? Ele disse assim: olha, quando virdes todas essas coisas, saber que está próximo às portas. Em verdade eu digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E óbvio, irmãos, que a figueira
Porque é o exemplo que ele dá aqui no texto. Porque muitas das vezes as pessoas associam esse texto e fica meio vago. Em verdade eu vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E muitas pessoas pegam esse texto para tentar, jamais vão conseguir refutar aquilo que Jesus Cristo falou, porque as pessoas daquela geração em que ele pregou já não estão aqui mais, óbvio. Mas primeiro, no ano de 70, essas profecias começaram, eu já falei sobre isso, começaram a se cumprir na destruição de Jerusalém, sobretudo na destruição do templo. E o ápice dessa profecia, obviamente, vai culminar no momento em que ele vai voltar para buscar a sua noiva, no momento em que todas essas coisas acontecerão. Crescente, isso é crescente. O princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. Aqui é a Bíblia. Agora, quando ele diz que essa geração, em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam, é muito simples nós, irmãos, olharmos e entendermos que a geração que vai presenciar o princípio das dores, a geração que vai presenciar a grande tribulação, a geração é a geração que vai experimentar da vida do Filho do Homem. Quando nós olhamos para a figueira, nós vamos entender isso. Por quê? Porque a figueira estava seca, vieram-se os brotos, logo os frutos virão e alguém vai colher o fruto. O mesmo broto que nasceu no meio da sequidão é aquele que vai dar fruto. Entende isso, irmãos? Que o texto por si só se explica e nós precisamos entender. E óbvio que a figueira está demonstrando, apontando. Jesus Cristo estava apontando claramente para um sinal, mas nós não podemos deixar de lado isso que ele está dizendo nesse versículo 34. Ele está dizendo: o céu e a terra passarão, versículo 35, mas as minhas palavras não vão passar. Olha o que Jesus Cristo está dizendo, irmãos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. E é tão interessante que quando nós pegamos o texto que nós lemos lá no início de Apocalipse capítulo 1, versículo 7, ele se apresenta como alfa e ômega, o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso. Aqui ele está dizendo: as minhas palavras jamais passarão. Por quê? Porque são exatamente, isso aqui é óbvio, as palavras de Jesus. Como diz a canção, o seu reino é sempre eterno, firmado e misericórdia. Se o seu reino é sempre eterno, irmãos, óbvio, as palavras de Jesus também são eternas, elas jamais passarão. Olha o que Isaías capítulo 51, estou caminhando no final. Isaías 51 vai dizer, versículo 6. Eu quero finalizar, irmãos, essa palavra hoje dizendo isso para vocês. Olha, as palavras de Jesus vão se cumprir na nossa vida. Fale isso com a pessoa que está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala assim: olha, as palavras de Jesus vão se cumprir na sua vida. Isaías 51:6: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como uma fumaça, e a terra se envelhecerá como uma vestes, e os seus moradores morrerão como um mosquito. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrada. A minha salvação durará para sempre. Aleluia. Você pode erguer a sua mão para o Senhor nessa noite, porque Ele é tão misericordioso, irmãos, que a salvação, as palavras dele jamais irão passar. Olha o que a Bíblia diz em Marcos 13:31. Aleluia. O
Marcos 13:31. Ele vai dizer assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Hebreus capítulo 1, versículo 10 e 11. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Olha isso, irmãos. E tu, Senhor, versículo 10, no princípio fundaste a terra e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. A minha Bíblia está dizendo, irmãos, que o nosso Deus, Ele permanece para sempre. A minha Bíblia está dizendo que Ele não sofre alteração, corrobora com o texto de Apocalipse 1, versículo 7 e versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. É esse Jesus que nós estamos aguardando. É esse Jesus que nós estamos esperando voltar para nos salvar e nos resgatar definitivamente. As minhas palavras não passarão. Aqui eu quero abrir um parênteses. Que talvez, irmãos, talvez você escutou algumas palavras de Jesus um dia, algumas promessas que Ele te fez. Quantos aqui já ouviu promessas de Jesus? Deixa eu ver. Quantos aqui já recebeu promessas de Jesus sobre a sua vida? Deixa eu te dizer, se você recebeu essa promessa da parte de Jesus, e tem muita coisa, muitas pessoas prometendo coisa que Jesus Cristo não prometeu. Quem está entendendo isso, diga amém. Se você recebeu, você tem a plena certeza que a palavra de Deus, que Jesus Cristo te prometeu algo. Quero te dizer algo nessa noite. Confia, porque Ele é fiel. Ele vai fazer na sua vida. E você não entendeu. Se você recebeu uma promessa da parte de Jesus, confia nele. Ele está dizendo: eu sou o Alfa, o Ômega, eu sou o princípio e fim, o Deus Todo-Poderoso. Tudo vai passar, os céus, a terra, tudo que existe, mas as minhas palavras não vão passar. Se Ele prometeu, Ele é fiel, Ele é todo-poderoso, e Ele garante para acontecer na sua vida. No meu tempo, não. No tempo do seu irmão, não. No tempo de Deus vai acontecer, porque Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele não se contradiz. Se Ele prometeu que Ele vai curar, Ele vai curar. Glória a Deus. Se Ele prometeu que vai salvar, Ele vai salvar. Se Ele prometeu que vai libertar, Ele vai libertar. Se Ele prometeu que vai salvar um bairro, que vai salvar uma cidade, que vai salvar uma nação, se Ele prometeu que vai salvar seu filho, se Ele prometeu que vai salvar sua casa, quem é o homem para dizer não tem mais jeito? Lázaro já tinha 4 dias que estava morto, e vamos lá, o que ele precisou? De apenas uma palavra, um amigo e uma palavra. O amigo disse para ele: vem para fora, Lázaro. Ninguém acreditava mais, mas eu acredito, eu estou liberando uma palavra. Ei, erga sua mão para o Senhor Jesus nessa noite. Ele está liberando uma palavra sobre você também. Existe áreas da sua vida que estava morta. Jesus pode ressuscitar nesse dia de hoje. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua casa, Ele pode mudar o seu coração, mas você precisa entender: Ele vai voltar para buscar uma noiva, Ele vai voltar para buscar uma igreja avivada, uma igreja com coração cheio, uma igreja que não se vende, uma igreja que não se dobra para as coisas desse mundo. Pelo contrário, uma igreja que se dobra diante dele e diz: vem Jesus, Maranata, ora vem, nós estamos preparados. O meu coração já está aquecido, o meu coração, os meus olhos estão
passando por luta, dificuldade, querido, que você não desistiu. Eu quero te dizer nessa noite, não desista, vale a pena. Continue segurando na mão de Jesus. Por quê? Porque a qualquer momento Ele pode mudar a sua vida. Ele está te convidando para estar com Ele num lugar de vida eterna. Glória a Deus. Não desiste dele não. Ele não desiste de você. Continua segurando na mão dele até o fim. Continue estabelecendo. Tem dia que não dá vontade de fazer nada, é verdade, mas continue estabelecendo a sua vida com Ele. Por quê? Porque Ele te chama pelo nome. Ele que te conhece. Ele que te viu quando você estava no fundo do poço. Eu não sei você, mas Ele me viu quando eu estava no fundo do poço, irmão. Na droga, no vício, perdido. Ele me foi lá, segurando a minha mão e falou: filho, vem cá, eu tenho planos para a sua vida. Jesus tem plano para a sua vida. Jesus tem plano para a sua casa. Não desista, continua olhando para Ele. Aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Naquele dia nós teremos a plena certeza. Talvez hoje você não tenha a plena certeza, mas naquele dia você vai dizer sim. Valeu a pena toda a pancada que eu tomei. Valeu a pena toda a tribulação que eu passei. Valeu a pena toda a luta que eu enfrentei. Valeu a pena ter passado por tudo que eu passei. Nada se compara com a cruz que Jesus Cristo carregou no meu lugar. Mas valeu a pena chegar até aqui e Ele me reconhecer e Ele disser para mim: ah, filho, entra para o gozo do seu Senhor. Entra, o seu nome está escrito aqui. Você não me negou diante dos homens. Eu vou confessar o seu nome diante do meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Você pode ficar sobre os seus pés assim. Eu gostaria, queridos, que você segurasse na mão de alguém nessa noite, segure na mão de uma pessoa. Porque nós não vamos chegar lá sozinhos, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Uma das coisas mais preciosas do Evangelho é porque não existe individualismo. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros para chegar lá. Jesus Cristo precisou. Olha que interessante. A Bíblia fala que Simão se rendeu para Jesus carregar a cruz. Simão se rendeu, ajudou Jesus a carregar a cruz. Imagine nós. Imagine nós que somos irmãos falhos. Nós a todo momento pensamos em desistir. Mas quando você pensar em desistir, Deus vai colocar alguém na sua vida para segurar na mão. Deus vai colocar alguém na sua vida para segurar na mão assim e te dizer: olha, não desiste não, porque eu estou contigo. Você vai vencer essa batalha. Não desiste não, porque se você desistir, você não vai conseguir. E Deus segura na sua mão através dessa pessoa para te dizer isso. Para te dizer: vai mais uma milha, caminha mais um pouco. Por quê? Porque Deus vai te revelar. Deus vai se levantar a seu favor. Porque Ele vai fazer coisas a seu favor nesses dias. Ele passou e morava cheio. Você, querido, fechou os seus olhos. E orar. Vamos lá. Ora por essa pessoa que está do seu lado. Se Deus te levar lá,